Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos numa edição do nosso Conversa Atrevida. Nesse horário inaugural, às 2 horas da tarde, por causa das especificidades do nosso convidado, de onde ele vai falar. Ele está em uma comunidade indígena que tem algumas dificuldades para a gente conversar à noite. O cinema indígena vai ser o nosso bate-papo. Ele traz as possibilidades de um novo espaço de resistência cultural. A produção videográfica dos povos indígenas, seja através de mídias alternativas ou tradicionais, contribui para a criação de um espaço de resistência política e cultural, que busca fugir da subjugação dessa lógica hegemônica que a gente está tão acostumado a assistir, infelizmente. Esta autorrepresentação videográfica devolve-lhe a autonomia e a dignidade, o direito de ser sujeito de seu próprio discurso. Então, nesse momento, nós estamos vivendo esse processo muito difícil, em que a gente observa essa perseguição toda com os povos indígenas. Renan, eu tentei te chamar agora e o Instagram está dizendo que não é possível você participar. Talvez seja por causa da atualização do Instagram. Teu Instagram está atualizado? Eu vou chamar mais uma vez, mas está indicando aqui que não é possível você participar. Então, Renan, estou aguardando você me dizer algo. Eu estou te chamando e o Instagram está dizendo que não é possível você participar. Tá bom, queridão? Veja se você consegue enviar um convite para mim, já que tá aqui mostrando que não dá para te chamar. Olá, Mauri. Olá, Alexandre. Diogo, Pedro Braga. Obrigado pela presença de vocês. Agora sim a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o Renan, que estava naquele processo do Instagram dizendo que não era possível chamá-lo. Aguardando só o Renan aceitar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Enquanto o Renan está entrando, vocês já assistiram a algum filme indígena, algum filme dirigido por algum diretor indígena? A gente sempre observa uma narrativa que não é própria dos povos indígenas, dos povos originários. São narrativas construídas através de um processo de, muitas vezes, romantização do que é ser indígena. Renan, estou te chamando, mas não sei se está aparecendo para você o meu convite. Está aparecendo para você o convite? Agora. Olá, caríssimo. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Opa, boa tarde. Consegue me ouvir aí? Tá tranquilo. O som tá bom. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Muito obrigado pela sua Eu disponibilidade. tava tentando. Eu que agradeço aí pelo espaço para a gente conversar sobre o cinema indígena. Eu fico Nesse momento, muito feliz de estar participando desse live. que bom. Nesse momento tão estranho, não é, que a gente vive na nossa cultura,
É, mas Tá? diga-me lá, como foi que você iniciou esse processo do cinema indígena? Ele nasceu através do seu gosto pela fotografia ou foi tudo automático? Tentando posicionar o telefone aqui. Certo. Desculpa, eu não tinha ouvido direito a pergunta e você perguntou alguma coisa. Sim, eu perguntei a você esse processo do gosto pelo cinema. Ele veio através da fotografia? Então, eu não sei se você já ouviu falar do projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que é o Vicente Carelli, que é o responsável pelo projeto Vídeo nas Aldeias, que é uma escola de cinema para povos indígenas. Quando eu era pequeno, eu assisti os vídeos deles, né? Sim. Então, eu, eu me senti inspirado de um dia participar desse projeto, né? Mas sempre gostava de filme de ficção, tipo cinema mesmo. Eu tive uma ideia de sempre tive a ideia de produzir uma ficção, né? Então esse pensamento sempre vinha na minha cabeça. Até que um dia eu tive a oportunidade de participar do projeto Vídeo nas Aldeias. Aí tive a oficina, né, que é capacitação dos jovens indígenas para aprender a manusear a câmera, fazer edição, fazer a própria produção de filmes indígenas. Então, eu, em 2008, participei dessa oficina e aprendi as técnicas de filmagem, edição, e a partir daí nunca parei de fazer filmagem, fotografia, né? E então, a partir disso, eu tive mais participação na produção de audiovisual. Ah, certo. E quais são os temas preferidos, tanto de teus trabalhos fotográficos quanto dos teus trabalhos em projetos de filmes? Então, gosto mais de registrar mesmo a cultura, né? É muito importante porque serve de acervo e futuramente futuras gerações possam utilizar esse material para o fortalecimento da cultura, até mesmo para continuar com a cultura. E também tem um tema aí muito importante que é atualmente, que é a luta pelos nossos Sim. direitos e também no importância na utilização de ferramentas da câmera para monitoramento de nosso território, para fiscalizar também, até mesmo usamos drones para a gente estar fiscalizando desmatamento próximo dos nossos territórios e até mesmo para fiscalizar para não ter invasões. Né? Isso que a gente tem buscado no nosso trabalho. Desse período que você começou a trabalhar com cinema, dos registros tanto fotográficos quanto nesses registros cinematográficos, você percebe que o desmatamento ele está mais agressivo, a invasão das terras indígenas estão mais agressivas. E o que é que se tem feito nesse sentido? Você pega esse material e também coloca a público como denúncia, como forma de solicitar que isso pare. O que é que se tem feito nesse aspecto, meu querido? Então, essa pergunta aí é muito importante para a gente estar falando da, do, desse tempo contemporâneo, que é tão muito agressivo Isso. nesse mesmo atual governo, né? E anteriormente tinha sido mais, a gente não percebe muito, mas
hoje com esse governo aí, com o governo federal, com discurso, até discurso mesmo do presidente, as pessoas têm se sentido empoderado e agressivo, né, na questão dos territórios indígenas, né? E eles, isso acho que isso dá poder para eles ter a liberdade para tentar invadir os territórios, também até mesmo o desmatamento, né? E é, na nossa região, perto do nosso território, está tendo o desmatamento, né? Não na terra indígena, mas tem uns próximos do nosso território. A gente tem utilizado as fotografias para divulgação nas redes sociais, até mesmo para serve como um alerta também para os pessoas que são responsáveis pela essa fiscalização, para a gente tentar minimizar esse problema que está tendo, né, atualmente. A gente tem usado na divulgação das imagens através da rede social e também isso também para ter visibilidade, para a gente tentar minimizar essa questão. Existe alguma plataforma específica, algum site que vocês criaram para fazer essa divulgação, para que a gente possa potencializar ainda mais essas suas filmagens? Sim, então a gente tem uma página no Facebook que tem nome da associação, que é a AICA, Associação Indígena Quincede, né? A gente tem produzido os vídeos e fotografia, as mobilizações, estão tudo lá na nossa página. Até mesmo no Instagram, a AICA, Associação Indígena Quincede. Então, todo o nosso material a gente está divulgando nessas redes sociais. Até no YouTube também, tem o YouTube. E somos um coletivo, né? E sempre a gente trabalha junto. Tem vários cineastas, fotógrafos que estão envolvidos no nosso trabalho. Então a gente tem essas redes sociais e também tem os próprios YouTube que a gente tem o nosso canal, que tem do Kamikiá, que é um grande fotógrafo, cineasta, mas reconhecido e também tem sido referência para outros jovens cineastas. Ele tem canal, lá tem muito material que a gente produziu e também até no meu próprio canal que a gente tem colocado algumas produções que eu fiz, né? Que é mais curtas-metragens, mais voltada para a cultura. Eu tenho colocado os meus vídeos que eu produzi lá. Ah, bacana. Na descrição do nosso vídeo, do nosso bate-papo, eu vou deixar essas referências embaixo para as pessoas procurarem e a gente se unir ainda mais nessa corrente a favor da cultura, né? Mas diga-me lá, quando é que surgiu essa inquietação de você não conseguir mais ficar parado e transferir para a imagem? Você mostrar às outras pessoas todo esse processo que está acontecendo. Eu digo não apenas desse processo terrível de violência, mas eu mostro também desse processo cultural, da beleza que existe em cada povo indígena. Como foi que começou essa inquietação? Você disse, não, agora eu preciso colocar para frente toda essa energia, todo esse material que é produzido por aqui. Ah, tá. Então, eu tenho visto muitos desconhecimento na questão da cultura e que muitas pessoas têm pouco conhecimento sobre a nossa realidade, né? E até mesmo desconhecem. Então, isso me fez pensar em produções da nossa realidade para as outras pessoas conhecerem, né?
para conhecer nossa cultura, como que nós vive dentro do nosso território, até próprio na aldeia, como que é nosso cotidiano. Então, a partir disso, eu tenho produzido os vídeos e até mesmo por questões desse tema de, vamos dizer assim, agressão mesmo nos nossos direitos, né? O governo tem muito tentando retirar os nossos direitos que já são garantidos na Constituição, né? Então, estamos vivendo num tempo muito difícil, que é a Câmara tem um papel muito importante, né, na nossa luta, né, nessa questão. E é isso, mas isso tem me levado assim, a pensar em fazer produções mais voltadas à cultura, né, a conhecer e também para respeitar, né, porque muitas vezes as pessoas falam dos povos indígenas sem conhecer a nossa realidade, né? Uhum. E, então isso me fez produzir, tem me empenhado nessas produções. Você já fez algum projeto, já filmou alguma coisa para ressaltar os encantados? Sim, a gente eh, em 2008 nós fizemos uma ficção que é mais fala sobre que conta uma história antiga, né, do monstro que atacava as pessoas quando caçava. Então a gente tem essa produção e, e foi minha ideia, né, como eu falei no início, né, eu sempre me interessei em produções assim, científica nas produções mais ficção, né? Eu gostava mais de ficção por conta que eu assistia muitas produções Sim. do, dos vídeos nas aldeias, né? E outros povos produzia também esse tipo de produções que é mais ficção. Então, eu assistindo esses vídeos também fiz essa produção que é mais voltada para a história, né? Então, temos feito essas produções e eu acho que esses vídeos estão na plataforma do vídeo nas aldeias, né? Quem quiser assistir também pode Ah, procurar lá também. Tem vários filmes muito lindos que produzidos pelos outros povos também e tem nossas produções lá também. bom saber. É, essas histórias da tradição oral, você já resgatou muitas? Você já tem roteirizado muita coisa nesse aspecto? Então, a gente, por conta de poucos apoios, a gente tem sentido as falta de materiais para a gente produzir os vídeos, a gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu fazer mais produções, porque a gente estava com pouco material, né? Tipo, HD, por exemplo, a gente não tinha. Então, por conta disso, a gente não produziu mais assim, as histórias, a cultura, né? Então, mas para cá a gente conseguiu algum tipo um pequeno apoio também. A gente vai estar já tá a gente já fez o planejamento para a gente fazer a produção, né? Ah, que Mas a gente não colocou em prática porque a gente está muito muito corrido também hoje para mim, né? Então não tive tempo ainda de produzir. Eu tenho assim uns projetos ainda que estão em processo. Eh, a gente vai estar produzindo assim que ficarem prontos, a gente vai estar colocando nas plataformas para as pessoas assistirem. que bom. Mas também não deixe de escrever as suas ideias, porque assim que tiver a oportunidade você coloca em prática. Mas como é que você avalia a participação
dos indígenas no cinema. A gente percebe que, como a narrativa, ela antes não era de vocês, era sobre vocês e por pessoas que viviam muitas vezes com a visão dominante sobre os povos indígenas. E aí as histórias eram sempre, às vezes, a gente sempre vê no cinema, é, especialmente no cinema americano, onde os indígenas eles são os vilões, eles são aqueles que estão querendo fazer mal. Como é que você vê isso, essa evolução dessa visão do passado até hoje? Então, essas produções pelos próprios nós indígenas são muito importantes, porque isso faz com que a gente produza própria nossa cultura, sobre a nossa cultura, que a gente entende sobre a própria cultura e a gente passa de uma forma correta, né? Então, a gente tem isso é muito importante, a participação dos indígenas no cinema, né? Então, Sim, e, e falando na questão dessas produções que é mais não indígenas, né? Muitas vezes você assiste o filme e, por exemplo, você, né, vamos colocar um exemplo, você, tipo uma pintura, enfeite, eu acho muito, é diferente, não contempla com aquela etnia que estão produzindo, né? Então, sim, tipo assim, se a outra pessoa produzir sobre o nosso povo, sem entender da nossa cultura, ele vai colocar, tipo, um artesanato, um enfeite, não de uma forma correta, né? Ele coloca de outro povo que a gente, não pertence a gente, né? Mas nós próprios produzindo, a gente entende da nossa cultura, então a sim. gente produz de uma forma correta. Então, isso que é importante a participação de nós indígenas no cinema. É uma forma de devolver autonomia e dignidade, não é? Porque cada um sabe contar a sua própria história. Isso. Ninguém precisa colocar palavras na boca de ninguém, nem ações. Eu acredito que o cinema indígena ele contribui nesse processo para a gente se reeducar e ter novos olhares, com novas histórias, com a nova narrativa, uma nova forma de você perceber o outro. Isso é belíssimo esse trabalho que vocês fazem. Diante de tantas estéticas, Uhum. você abraça alguma estética no seu trabalho, como metodologia, como linguagem? Então, é, eu sempre procuro colocar minhas produções, sempre eu pesquiso, né? Eu faço pesquisa com os mais velhos para a gente tentar produzir de uma forma bem explicada para as pessoas entenderem, né? Sim. Então, eu sempre procuro os mais velhos para a gente produzir de uma forma correta, de uma forma para a gente não, assim, vamos dizer assim, não passar informação incorreta, né? Mas a gente passar uma história, uma cultura de uma forma bem correta para as pessoas entenderem, até mesmo para a própria aldeia também, né? É isso que eu tenho feito. Quais são as tuas influências artísticas? Quem é que te influencia? Eu digo isso tanto na cultura não indígena quanto na cultura indígena. Quais são os mestres que te inspiram? Então, eu sempre, agora eu tenho acompanhado um parente do YouTube, que é o Christian Ariu, não sei se você conhece, ele tem
ele Não. traz temáticas sobre os povos indígenas, e ele tem me inspirado nas minhas produções, até mesmo também o Vicente Carelli tem me inspirado, tenho um respeito pelo trabalho dele, e, e é isso, essas pessoas me inspiram para eu continuar trabalhando e também como uma referência para a gente estar produzindo materiais sobre povos indígenas, a nossa luta, mobilizações nas questões indígenas. Dentro da sua comunidade, como é feito esse repasse das informações? Você vai à casa das pessoas e começa a colher informações, ou já chegou na dinâmica das pessoas irem até você quando sabe que você está pensando em produzir sobre um determinado assunto? Como é esse processo? Então, para produzir, antes de a gente produzir, a gente tem que é a nossa produtora que chama IK Produções, né? Ele é vinculado à Associação Indígena Quisqueya. Hum. E antes de a gente produzir o material, a gente discute entre diretoria, a Ah, gente coloca nossas propostas, o que a gente quer produzir. Aí a gente, escolhendo os temas que a gente vai estar trabalhando, a gente passa as informações para a comunidade, né, no centro da aldeia. A gente tem costume de todas as noites sentar no centro da aldeia, né? Todo dia a gente senta no meio da aldeia para a gente discutir sobre as questões voltadas à nossa desrespeito à nossa aos povos indígenas, né? Então nesse espaço a gente coloca para o pessoal que a gente quer produzir esse tipo de material. Então a gente passa para a comunidade desse jeito e eles concordando, a gente começa a produzir. E é isso, é assim que a gente toma decisões. essas reuniões, elas são é, abertas para todo mundo da aldeia? Essa reunião, como é de noite, só os homens que sentam no meio da aldeia para discutir, conversar. E de dia, a gente, quando a gente quer conversar com todo mundo, mulheres, homens, crianças, a gente reúne lá na Casa dos Homens, que também no centro da aldeia. Aí nesse espaço a gente discute e toma as decisões também, para a gente tomar uma decisão em coletivo. Ah, entendo. Existe algum motivo especial para a noite ser só com os homens? Vem de costume, Ah, né? sim. Porque já vem, ó, essa cultura, esse costume é milenar, já vem muito tempo. A gente sempre a gente tenta no meio da aldeia. Mas mas quando a gente está de luto, quando alguém falece, a gente só nesse momento que a gente não não fica no centro da aldeia. Só depois que tira a luta a gente volta a sentar no meio da aldeia, porque já é um costume. E como é esse processo do luto de vocês? O processo do luto é quando alguém perde uma família, Hum. ele fica de luto, né? Então, aí depois de uns 4, 5 dias, ele tem uma pessoa específica que também chama a família para banhar no centro da aldeia. Ah, sim. Só depois disso que as pessoas podem voltar a fazer suas atividades. Existe, existe, existe duas etapas, né? Tem essa etapa no início, tem o final, no última etapa, que
do luto que as pessoas banham de novo e se pintam com, com grafismo, com a pintura indígena. Aí, depois disso, aí sim que a gente tira luto, né? A família, a própria família já tira luto, todo mundo tira luto, começa a fazer suas atividades, fazer festa. Só depois disso que a gente faz em festa. Ah, certo. É um processo bonito de memória. E a gente percebe que na cultura em que a gente está vivendo, isso vai se perdendo aos poucos, esse respeito por quem já não está mais no convívio físico da gente. Isso é algo muito bonito de se manter. Mas muitas pessoas falam que o cinema indígena ele é um ato de desobediência. Como é que você encara esse processo de alguém dizer, ah, você está fazendo o cinema indígena como um ato de desobediência? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como é que Algumas é? pessoas, quando falam do cinema indígena, diz que o indígena, quando faz cinema, ele está agindo como um ato de desobediência. Como é que você analisa essa frase desse pessoal que fala que No, o indígena fazer cinema, ele é uma pessoa que está agindo com desobediência? a pessoa não está seguindo as regras? Aham. Na verdade, é uma provocação que eu estou fazendo para você, porque tem muita gente, para não dar espaço para o cinema indígena, fala que não é um cinema interessante de se ver. E muita gente diz que é tanto da forma positiva, que é um ato de desobediência, quanto da forma pejorativa. Entendeu? Eu gostaria de saber a sua opinião. Sim. É ato de desobediência porque, como você colocou no início, você não segue as regras e você não segue a mesma narrativa e você mostra outras coisas. Como uma das coisas interessantes que você falou, quando vocês estão produzindo um filme, se vocês estão trazendo um povo, uma etnia, você vai ser fiel aos costumes daquele povo, daquela etnia. E quando muitas vezes outra pessoa faz, ela faz uma mistura. Inclusive, eu confesso o meu erro, talvez na época foi bem intencional. Eu escrevi junto com uma amiga uma história em que a gente misturou vários costumes em uma única etnia. Mas a intenção era só para mostrar os vários costumes dos povos indígenas. Hoje eu sei que isso é um erro. Então, nesse sentido, eu perguntei para você: o cinema indígena é um ato de desobediência? Então, eu acho que não, porque a gente está produzindo ali um material para a gente está mostrando a nossa visão, né? Então, eu não acho que a gente está desobediente, a gente não está seguindo, não, a gente não é desobediente, né? Então, na minha opinião, eu não acho isso, porque a gente são produções indígenas, a gente não são assim formados assim no cinema, assim, tem tem uma faculdade, tem aquele estudo da linguagem do cinema. A gente tenta transmitir aquilo que a gente entendeu, né? A gente entende e nossas produções indígenas e eu tento passar o que eu aprendi. Então, tipo, eu mesmo, realizador indígena, não tenho, assim, estudo mais aprofundado nas linguagens do audiovisual, mas o que a gente aprendeu, a gente está produzindo. Ah, bacana. E com relação à associação, como é que funciona?
Vocês se ajudam na questão da pesquisa ou cada grupo que vai produzir um filme, ele faz isso sozinho e vocês se ajudam financeiramente? Como é essa a história da associação? Como é que ela funciona de fato? E quantos povos ela reúne? Ah, então a associação ela é uma instituição local, né? Ela funciona, ela abrange só o nosso povo, que é o povo Kinsted, né? A gente é uma associação local que tem que abrange a nossa região e, e também outras aldeias do nosso povo, né? Então, e falando das nossas produções, a gente tem, quando a gente produz o vídeo, a gente tem, como nós que tem pouca experiência, a gente faz roteirização e a gente escolhe as pessoas para ter câmera, estar na câmera, outra a gente escolhe para ser monitorar áudio, fotografia. Então a gente separa as pessoas para a gente produzir nossas filmagens. Quando vai acontecer uma festa, a gente, eu e o Kamikia, que está mais tempo na, na produtora, a gente organiza, né? A gente faz um planejamento para a gente fazer, tá filmando. Ah, certo. Quais são os meios de divulgação mais eficientes que vocês descobriram para escoamento da produção indígena? Tá, não entendi, dá para repetir a pergunta? Quais os meios de divulgação que vocês descobriram serem mais eficientes para que a produção indígena ela atinja mais pessoas? Ah, sim. Então, hoje a gente tem internet, né, nos, nos polos, nos polos, né, vamos dizer assim, através da internet, produzindo nas redes sociais. Então, a rede social tem um potencial muito grande para a gente colocar nossos material lá para ter um alcance maior do público que a gente quer atingir. Também tem as festivais indígenas, que também é importante, né? A gente tem passado nossos filmes nos festivais indígenas. Que festivais vocês acham que eles atingem melhor o público? Esses festivais vocês fazem festivais mais internos, os indígenas, ou são festivais em que você coloca na internet a cobrança de ingressos, a gente pode assistir depois? Como é esse processo dos festivais? Então, festivais, nós mesmos daqui do coletivo, a gente nunca fez ainda, mas acontece os festivais que eu conheço mais e que já participei do Cine Curumim, tem as pessoas muito boas que fazem esse evento. Até mesmo mandei meu vídeo, já foi passado o filme, né? Já foi passado lá e gostei muito de participar desse festival. Ah, certo. Quais são as maiores dificuldades que você percebe? É com relação à produção, distribuição, divulgação do filme, essa captação de recursos? Ah, então eu acho a gente tem dificuldade de captar recursos, né? Porque não tivemos sim, um apoio assim para a gente
continuar produzindo, né? Então, a maior dificuldade é na questão financeira, para a gente continuar mantendo nosso equipamento, materiais de produção, tipo HD, câmera, ilha de edição. Então, a gente sabe que para fazer cinema, para produzir o material audiovisual, ele tem custo, né? Então, Isso. a maior dificuldade que a gente enfrentou é isso. Quais são as personalidades indígenas que você destaca? Você fala as pessoas, Sim. Quais são as pessoas das etnias dos povos indígenas que você destaca, que você vê que a história deles não só daria um bom filme, mas também são importantíssimas para a preservação cultural? então, deixa eu ver aqui. Então, eu posso falar do próprio nosso povo, né, que a gente tem enfrentado muito da, na questão da monocultura de soja mesmo, né, está perto do nosso território, então é, é muito perto, muito, ele fica próximo, tipo, uns 5 quilômetros, quer dizer, no limite do nosso território. Isso a gente tem preocupado muito a gente, né? Sim. Porque na chuva, quando é jogado agrotóxico, né, escorre para os nascentes dos rios. Então isso tem me preocupado muito, porque é prejudicial até mesmo para a nossa saúde e também para os peixes que a gente come, né? Então, Sim. eu acho isso é importante a gente, futuramente, a gente fazer um registro mesmo. É super válido você fazer esse registro, porque serve como denúncia e também serve como uma forma de você mostrar que o seu povo está vivo. A propósito, fala um pouquinho sobre o seu povo. Então, eu pertenço a um povo da etnia Quistede, né? Que fica no território indígena Auauí, no estado de Mato Grosso, né? E estamos falantes da língua G, Hum? e, e é isso. Ah, certo. Só para a gente ficar com um gostinho, fala uma frase, por favor, na língua G e depois traduz para a gente. Tá bom. Irmã live ireserita imahine e tohindo tuyalen amoi tohindo tuyalen hara imahine com a cuira e muito tohindo baio. Você entendeu? Agora vem a tradução, né? Porque senão a gente não consegue perceber a beleza da frase. Tá. Eu falei que é muito importante estar participando desse live para falar do meu trabalho, até do cinema indígena, para as pessoas conhecerem e o nosso trabalho que a gente está fazendo no cinema indígena. Pois é. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você que você gostaria de ter falado? Eu acho que foi contemplada a pergunta que você fez, né? Foi,
as perguntas, eu não tem pergunta que passou, não. Acho que você fez pergunta, não sei se respondi de uma forma Sim, correta, não respondeu, sei se dá Caríssimo. para entender. Respondeu sim. E já deu muita luz para a gente ficar E, pensando e também para a gente ajudá-los nesse processo. Eu acho belo quando vocês colocam, e isso eu já tinha conversado com mais outras pessoas dos povos indígenas, em que vocês falam um termo chamado parente. Então, eu vou assistir o meu parente, eu vou ver o meu parente, eu estou valorizando o meu parente que é de outra etnia, e isso é belíssimo, essa união. Vocês nem deixam de serem vocês mesmos, mas também vocês reconhecem o outro. Isso é uma lição de vida para a gente. Agradeço muitíssimo a sua participação, o seu tempo em você estar mostrando para a gente um pouco do cinema indígena. E no final desse vídeo eu vou deixar a descrição para as pessoas irem atrás dos perfis, dos sites e descobrirem ainda mais sobre esse universo do cinema indígena. tá, obrigado de ter se me convidado para participar dessa live, que é muito importante a gente debater, porque que não havia, tinha participação de algumas reuniões assim virtuais, mas um live nunca tinha participado. Então, eu peço desculpa aí meu nervosismo, Fique né? tranquilo. E é isso, a gente vai, estamos juntos nessa batalha, Tamo junto. na questão, junto com nossos parentes, os não indígenas, que abraçam a causa indígena, e juntos temos força. Obrigado aí, Aldonês, seu nome é Aldonês, não sei se pronunciei de uma forma correta, Falando, senhor. e estamos juntos. Muito obrigado, caríssimo. Tenha uma boa tarde, um bom feriado e que a luta ela produza bastante frutos. Obrigado. Agradeço a você. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Bom, amanhã é sexta-feira, depois vem sábado, né? Então já adianto para bom fim de semana para você. Para você também, um excelente final de semana, caríssimo. Até breve. Falou. Nós acabamos de conversar agora com o Renan e ele conversou um pouco sobre os percursos, as belezas do cinema indígena, bem como as dificuldades. Agradeço a você que ficou conosco até agora e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.